Olá, amadinhos! Tudo bem com vocês? Preparado para mais uma aula de língua portuguesa? É, comigo, professora Márcia Ramos Martim. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Que aula é essa? Aula gramatical. Sobre o quê? Vamos lá, vamos conhecer o nosso conteúdo. Aqui, ó, sujeito indeterminado, aula 3, construindo o conceito. Olha só, começando com o texto, né? Utilizamos o gênero tirinha para vocês. Preste atenção, amadinho, aqui, ó. Eu juro, fui abduzido. Me colocaram numa nave vermelha. Seres estranhos injetaram substância em mim. É verdade. Aí ele, au, 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 au. Ele ficou assim depois que levamos ele para tomar vacina no veterinário. Olha bem, a expressão que a gente trouxe aqui, ó, me colocaram. Pera aí. Me colocaram, vou usar a canetinha, ó. Me colocaram, tá destacado? Numa nave vermelha. O que aconteceu aí? Dá para saber quem colocou o amadinho numa nave vermelha? Não dá para identificar quem fez essa ação. Então, por isso que a gente vai começar aqui a trabalhar com sujeito determinado. Quando eu tenho um sujeito determinado, eu vou ter apenas o predicado. Mas a informação que eu tenho no predicado, amados, não dá para saber quem é que fez essa ação. Beleza? Olha só. Na tira, o cachorro transtornado não lembra quem o levou à clínica. Ao relatar o que ocorreu, emprega o verbo na terceira pessoa do plural, ou seja, sem fazer referência a uma pessoa determinada. Então, por isso que está indeterminado, não sabe quem fez. A informação está vaga, ok? Sujeito determinado é uma informação vaga, que não sabe dizer quem fez, quem praticou a ação. Beleza? Vamos lá. Ó, é aquele que não está expresso na oração, não pode ser identificado, ou porque não se quer, ou por se desconhecer quem pratica a ação. Veja aqui. Eu tenho sujeito indeterminado na terceira pessoa do plural ou também na terceira pessoa do singular, mais o índice de indeterminação, que é o se. Vamos conhecer aqui, ó. Colocando-se o verbo auxiliar, se houver locução verbal, na terceira pessoa do plural. O que acontece? Ó, telefonaram para você ontem. Telefonaram para você ontem. Ó, o verbo aí está na terceira pessoa do plural. Então, sujeito indeterminado. Estão telefonando para você desde cedo. Aqui você já sabe que é o quê? Aqui, vamos ver aqui, ó. Ó, uma locução verbal. Ó, o verbo auxiliar, né? Mais o verbo principal, uma locução verbal. Ó, o verbo aqui, você já sabe que vai estar o quê? Na terceira pessoa do plural. Beleza? Não dá para saber quem é a pessoa que está telefonando para outra, ok? Está indeterminado. O pronome si, junto com os verbos intransitivos, transitivo, indireto e verbo de ligação. Mostrando aqui para vocês, para lembrar, quando que eu tenho verbos intransitivos. Vou explicar rapidamente aqui. Olha aqui para mim, presta atenção, quando que eu tenho o verbo intransitivo? Intransitivo é aquele que tem sentido completo. Como assim, amada? Não vai precisar de complemento. Vejam só, presta atenção, amadinhos. Ó, Márcia saiu. Precisa explicar alguma coisa para poder entender essa frase, essa oração? Não, então o verbo sair é o quê? Verbo intransitivo. Beleza? A criança chora.
pronto, já sabe que a criança chora. Então, verbo chorar, verbo intransitivo. Beleza? Agora, o verbo transitivo. Ali está dizendo que o verbo transitivo é direto, né? Então, João precisa de boas notas. João precisa de quê? De boas notas. Então, esse verbo aí é verbo transitivo. Ó, já que ele precisou de um complemento e com auxílio de preposição, ele é verbo transitivo indireto, viu só? Então, verbo transitivo indireto é aquele que exige o complemento com auxílio de preposição. Lá também que falou que o verbo, que o sujeito determinado vai também aparecer com verbo de ligação. O que é um verbo de ligação? É aquele que liga o sujeito ao seu predicativo. Como assim, amadinha? João está triste. Aí, ó, verbo o está. João triste. Tirei. Então, o que serve esse verbo aí? Ligar o sujeito ao seu predicativo, que é triste. Beleza? Volte lá na tela. Vamos lá. Aqui o pronome se, junto com verbos intransitivo, transitivo, indireto e de ligação, vai determinar o sujeito da oração. Vamos assim. Ó, fala-se muito dos efeitos de raios infravermelhos. Ó, quem fala? Não dá para saber quem é. Sabe que alguém fala, mas não sabe quem. Então, ó, tem um verbo aí, né? No caso, tem um se, né? Mas o se está formando o quê? Indeterminação do sujeito, que é o se, é o índice de indeterminação do sujeito. Outra aqui. Precisa-se de profissionais competentes. Quem que está precisando? Não se sabe quem, sabe que é quem está precisando. Então, ó, verbo precisar é verbo transitivo indireto, mais o pronome se. E a outra, era-se muito calmo antigamente. O que eu tenho aqui para vocês? Eu tenho o verbo intransitivo na primeira oração, verbo transitivo indireto e o verbo de ligação, era-se mais calmo antigamente. Então, esses verbos aqui, ó, o intransitivo, né? O transitivo indireto mais o se, que é esse nomezinho aqui, o se vai ser chamado de índice de determinação do sujeito. Beleza? Vamos continuar aqui. Ó, o pronome se, nesses casos, recebe o nome de índice de determinação do sujeito. Vamos ver aqui. Vive-se bem aqui, com o verbo intransitivo. Falava-se demais sobre a pandemia. Devagar se vai ao longe. E passou-se a falar em revolução. E assim, ó, o que você está mostrando aqui para vocês? E uma coisa interessante, ele sempre vai ficar, ó, na terceira pessoa do singular. Tá bom, amado? Verbo na terceira pessoa do singular mais o se, beleza? Sempre assim, verbo na terceira pessoa do singular, vou colocar aqui, verbo na terceira pessoa do singular mais o se. Então, ó, tá aqui, ó. Ó, observaram que todos os verbos estão na terceira pessoa do singular? Ótimo. Então, vamos lá. Continuando aqui, ó. Retrato de família. Isso daqui também, Carlos Drummond de Andrade. Vamos aqui. A moldura deste retrato em vão prende suas personagens. Estão ali voluntariamente. Saberiam, se preciso, voar. Poderiam utilizar-se no claro escuro do salão e morar no fundo dos móveis ou no bolso de velhos coletes. O retrato não me responde.
ele me fita, ele se contempla nos meus olhos empoeirado. Carlos Drummond. Então, você vai prestar atenção aqui. Ó, a moldura deste retrato em vão prende as suas personagens. Presta atenção. Estão ali voluntariamente. Esses estão aqui e saberiam, estão ligados a quem? O quê? A personagem, muito bem. Então, aqui, eu não posso dizer que aqui ele está indeterminado, porque vai se referir a personagem que foi dito anteriormente. Tá bom? Ok? Aqui ele está determinado. Ele vai ser um sujeito simples determinado. Não confunda sujeito desinicial com sujeito indeterminado. Por quê? Ó, estão, você já sabe que está ligado a quem? A personagem. É. Beleza? Aqui as personagens, a moldura deste retrato, e vão, prende suas personagens. Estão ali voluntariamente, saberiam se preciso voar, ok? E o indeterminado vai ter somente o predicado e a informação vai ficar vaga. Vamos ver aqui. O sujeito das formas verbais estão, saberiam e poderiam é desinicial, amado, e não indeterminado. Por quê? Vamos saber por quê? Ó, isso porque se refere a personagem, elemento mencionado no verso, em vão prende suas personagens. Sem outras informações complementares, o sujeito não é desinicial, e sim determinado, uma vez que o locutor não sabe ou não quer identificar quem realiza as ações. Estão procurando por você, chamarão você para uma entrevista. Diferente daquela lá, do exemplo, tá? Então, aqui estão procurando por você. Não dá para saber quem que faz a procura. Chamarão você para uma entrevista. Também é a mesma coisa, tá bom? Então, aqui eu falo que é indeterminado. Na anterior, eu vou falar que é desinicial, porque foi expresso numa informação anterior, beleza? Que já foi mencionada. Aí ele só usou o verbo para fazer a concordância, para substituir. Vamos aqui. Observe. Um garoto que tenha rasgado um sofá da mãe e queira esconder o fato. Quem já não fez isso? Quebrou um copo, quebrou um prato, ou sumiu algo, aí perdeu, aí o que ele faz? Ele vai indeterminar a ação. Ele vai indeterminar o sujeito para não se entregar. Vejam aqui. Ó, João Vitor. Quem rasgou o sofá? Rasgaram, mãe. Então, essa situação aqui, ó, ele está escondendo, ó. Tá bom? Aí ele responde, rasgaram, mãe. Está indeterminando o sujeito. É nesse contexto. Ladrões entram na agência do Banco do Brasil e levam 5 milhões. Presta atenção aqui, amadinho. Olha só, aqui eu tenho um sujeito determinado que ele é simples. Por que ele é simples? Porque ele só possui um núcleo, que é ladrões, a palavra principal. Levam 5 milhões. Quem que leva os 5 milhões? Eles quem? Os ladrões. Então, vai ser sujeito determinado elíptico, oculto, desinicial. Não tem problema, tá? Porque já foi citado aqui, ó, na oração anterior. Beleza? Belezinha? Ai, professora, eu não estou entendendo. Amadinhos, relaxem, calma. Vamos lá. Continuando. Alugam-se apartamentos, vendem-se casas, costuram-se vestidos. Trabalha-se bem, precisa de boas notas. Eu trouxe esses exemplos aqui para vocês prestarem atenção. Que na primeira eu vou ter o quê? Partícula passivadora.
Já na segunda, eu tenho o quê? Índice de indeterminação do sujeito. Indeterminação do sujeito, ou seja, o sujeito vai ser indeterminado, tá bom? Qual a diferença das duas? Meus queridos, alugam-se apartamentos, nesse daqui, ó. Aqui, esse daqui, esse pronome, é um pronome apassivador. Por quê? Ele dá para transformar para voz passiva. Como assim, Amadinha? Ó, vou escrever aqui. Apartamentos são alugados. Amadinhos, quem são alugados? Apartamento. Então, o sujeito é o quê? Simples. Então, aqui eu vou ter um sujeito simples. E veja que o verbo faz concordância com o seu sujeito. Beleza? A mesma coisa, vende-se casa, casas são vendidas, costura-se vestido, vestidos são costurados. Beleza? Na partícula passivadora, o verbo vai concordar com o seu sujeito. Se eu tivesse colocado aqui, ó. Vou colocar bem aqui. Vende-se vamos supor uma casa de novo, mas só que isso aqui é uma casa. Aí eu transformando, uma casa é vendida. Eu posso colocar, ó, casa está no singular, então vai fazer concordância com o seu verbo. Verbo concorda com o seu sujeito. Beleza? Na partícula passivadora, aqui, ela pode aparecer com o verbo no singular ou verbo no plural. Já no índice de determinação do sujeito, o verbo só fica na terceira pessoa do singular. Ó. Terceira pessoa do singular, tá bom? Quais verbos? Com o verbo intransitivo, com o verbo transitivo direto. Que transitivo direto, mas preste atenção. Com o verbo. Que coisa é essa? Com verbo transitivo indireto ou com verbo de ligação. Ó, todos, ó, na terceira pessoa do singular. Belezinha? Mais o se, que é índice de determinação do sujeito. Já a partícula passivadora, ela vai aparecer com verbo transitivo direto. Beleza? Pode ser terceira pessoa do plural ou pode ser terceira pessoa do singular. Fácil, né? Vamos lá. Aqui é a classificação do se, que ele pode ser partícula passivadora ou índice de determinação do sujeito. Beleza? Vamos praticar aqui, amadinhos. Ó, o que eu tenho aqui? Na expressão construiu-se a ponte, o sujeito é... Qual é o sujeito? Construiu-se a ponte. Será que esse se, ele é índice de determinação do sujeito? Ou partícula passivadora? Aí vem a questão A, ou alternativa A. Simples, é o se. B, oculto. C, indeterminado. D, simples, a ponte. Quem marcou a letra D? Ei, palminhas para vocês, ó. Vai ser simples, a ponte. Por quê? Eu posso colocar assim, ó. A ponte foi construída. Aí você vai. Quem foi construída? A ponte. Então, o sujeito é simples, porque só tem um núcleo. Não é fácil? Fácil, como tudo na língua portuguesa. Vamos lá. Vamos aqui, prestando atenção aqui, rapidamente, para a questão da quando que o sujeito vai ser indeterminado. O sujeito é indeterminado quando ele aparecer na terceira pessoa do plural e a informação ficar vaga, não dá para saber quem pratica a ação. Beleza? Quando eu vou ter a voz, a partícula passivadora, que é o pronome si, que é o pronome passivador, quando ele aparecer com o verbo transitivo direto,
tá? Ele pode aparecer na terceira pessoa do plural ou terceira pessoa do singular. E quando o pronome ser for índice de determinação do sujeito, ele vem com o verbo intransitivo, com o verbo transitivo indireto ou com o verbo de ligação. E vai ficar sempre na terceira pessoa do singular. Belezinha? Macete bom? Ótimo. Vamos à mensagem do dia. Estudar pode não ser o que mais gosta de fazer, mas será essencial para um dia fazer o que mais gosta. Obrigada, amadinhos, pela companhia de vocês e até a próxima aula.